Olá, amigos. Hoje, 24 de março de 2022, estamos dando sequência a algumas lives que nós estamos realizando para refletir, né? Fazer aqui uma reflexão sobre esta iniciativa que vai ocorrer amanhã, 25 de março, dia da Anunciação, um dia tão especial, né? Eu tenho um apreço muito grande por essa data, é a data da Anunciação, e realmente a gente sempre fica, nos toca tão profundamente como Nossa Senhora, ela deu o seu sim, acreditou, né? A primeira que acreditou, quer dizer, então, realmente, a cena da Anunciação, ela é muito tocante. Eu sempre tenho, assim, para mim, realmente, tanto é que na minha rede social Facebook, eu sempre, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, não todos os dias, mas quando posso, eu posto a oração do Ângelus. Então, sempre fiz, quando posso, a oração do Ângelus, justamente, né, e procuro postar imagens de Nossa Senhora, e muitas delas, principalmente no começo, eu sempre postava da Anunciação. Várias imagens bonitas que nós temos ao longo dos séculos da Anunciação. E amanhã, né, haverá aí um ato empreendido por Francisco, no Vaticano, e de consagração à Rússia e à Ucrânia, ao Imaculado Coração de Maria. E nos surpreendeu, né? Fomos surpreendidos por esse ato, justamente porque nós estamos ainda impactados por tantas coisas que vêm acontecendo desde a renúncia do Papa Bento XVI, né? E até hoje estamos impactados. E aí, com o atual pontificado, com todas as controvérsias e perplexidades que nós temos acompanhado até então, e a gente me recorda, né? Inclusive, eu me recordo que logo no começo do pontificado do Papa Francisco, em dezembro de 2019, né, ele havia feito um pronunciamento numa catequese onde não reconheceu Nossa Senhora como corredentora, que não havia mais necessidade de novos dogmas. Aliás, é um pronunciamento chocante que ele fala, que ele fez naquela catequese, e tantas outras que a gente, né, acabou acompanhando. Então, quando a gente tomou conhecimento dessa iniciativa de Francisco, a gente realmente ficou se interrogando, né, o que está por trás disso tudo, né? E num primeiro momento, eu particularmente já pensei se esse ato não estaria sendo uma instrumentalização, né, para outros fins, e ainda mais envolvendo esse novo catalisador, que é a guerra da Ucrânia, para os fins do globalismo, etc, etc, etc. Uhum. E ontem fiz uma conversa aqui com o Dr. Pedro Eric, que é de Brasília. Ele tem um site que também faz publicações muito pertinentes, muito boas. E hoje convidei o Diogo Rafael Moreira, porque ele tem um site, Controvérsia Católica. Só pelo título do site, já vê que ele está disposto a ir para aquela parte mais difícil hoje para nós católicos, que é fazer abordagens, né, dos temas que estão aí, os temas difíceis, os temas candentes. Eu quero lembrar aqui que, ao longo da história bimilenar da Igreja, sempre houve controvérsias, sempre houve questionamentos, sempre houve posicionamentos A, B, C, D, U, E, e sempre tiveram aqueles que se levantaram, né, para dizer, não, peraí, tá? Existe a pérola da verdade. Então, aí é preciso todo aquele empenho, né, para que haja discernimento. E hoje está muito difícil para nós católicos, na nossa caminhada de fé,
justamente o dom do discernimento. Por conta da internet, por conta de tantas informações e de tanta confusão, né? Inclusive a expressão que o Dr. Pedro Érico utilizou ontem, então está difícil o dom do discernimento, o dom do entendimento, o dom da ciência, que são dons do Espírito Santo, dom da sabedoria e por aí fora, tantos mais. E eu convidei, então, o Diogo Rafael Moreira para uma conversa, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque ele tem preparo intelectual, é católico, e depois ele vai divulgar aqui o site dele, tá? E eu ia até começar a nossa conversa a partir de uma exposição que ele fez. Ele está preparado para lidar com polêmicas e todas as polêmicas que envolvem, né, todas as questões da fé católica hoje, tá? Mas eu recomendo que vocês depois vão ao site dele, ao canal dele, né, o canal no YouTube, e aí tem vários temas que elabora com propriedade, tá? E eu agradeço, então, a sua disponibilidade de vir aqui ter uma conversa para que a gente possa tratar, né, desse tema, que é um tema que, para nós católicos, é muito caro. Eu, particularmente, que tenho uma profunda devoção mariana, né, e então a gente fica assim, impactado com tudo que está acontecendo. E vamos lá. Eu queria começar essa nossa conversa, né, dizendo o seguinte: desde que os pedidos, né, de Nossa Senhora em Fátima foram feitos, né, para a irmã Lúcia, e em condições muito específicas, né, foram condições muito específicas, que a consagração fosse feita pelo Papa, né, fosse feita em comunhão com todos os bispos, em união com todos os bispos, né, e fosse feita a consagração à Rússia, e também a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Então, aí a questão da conversão, buscando como efeito, né, dessa consagração, a conversão, né, a conversão da Rússia e também a conversão pessoal dos fiéis, né. Então, grosso modo, são as condições, né, os critérios apresentados, e por incrível que pareça, ao longo, né, de décadas, tá, a gente viu que houve, né, tivemos vários papas que lidaram com essa questão, fizeram consagrações, mas todas elas incompletas, quer dizer, nenhuma delas seguiu à risca, né, o modo como Nossa Senhora pediu, para que os efeitos fossem obtidos. Inclusive, até de cara, né, o Papa Pio XI ele não tomou essa iniciativa, né? Apesar que eu me recordo que só em 1930, né, ainda no seu pontificado, que a Igreja vai reconhecer, né, as aparições de Fátima, mas ele não tomou a iniciativa. Mas o Papa Pio XII, sim, o Papa Pio XII, ele fez a consagração, depois os demais, né, que vieram, principalmente depois do Vaticano II, mas todas elas com controvérsias, tá? Todas elas com controvérsias, e essa de amanhã, então, eu penso que deve ser também a mais controversa de todas. Então, eu gostaria que o Diogo primeiro se apresentasse, né? Sim. E depois já começasse fazendo aí uma abordagem sobre, né, como que os papas, né, desde então, lidaram com essa questão até chegar no seu entendimento do que vai acontecer amanhã. Perfeitamente. Saudações, professor Hermes Rodrigues Neri. Muito obrigado por me trazer aqui ao seu canal para poder dar alguma contribuição, trazer algum esclarecimento ou talvez simplesmente compartilhar um pouco do que são os meus estudos a respeito da questão de Fátima, em particular a consagração e conversão da Rússia. E também saúdo a todas as pessoas que nos acompanham. Saudações, senhoras e senhores. Aqui é Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com. Então, sobre este assunto, realmente, como o senhor colocou, é uma controvérsia, um tema controverso, uma controvérsia, eu diria, em dobro, porque nós já temos o tema agora candente, que todo mundo está falando, em sentido bem lato mesmo da palavra, todo mundo,
está falando sobre esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. E fala-se, então, em uma confrontação entre projetos de poder global, entre potências, né, que têm um plano de dominação mundial. E há muitas opiniões a respeito disso. Eu me pronunciei em 2 vídeos a respeito desse assunto ali no Controvérsia Católica, eu remeto, não entrarei muito em detalhes a respeito desse tema em particular aqui, até porque há pessoas muito mais qualificadas. O que eu fiz simplesmente ali foi resumir um pouco daquilo que pude tirar do que analistas internacionais, pessoas assim, comentaram a respeito do tema, esforçando-me para ver tudo de uma perspectiva católica. É assim que nós sempre tentamos proceder, com muita humildade, tendo que sempre aprender dos outros. Então, dificilmente eu dou uma opinião inteiramente minha, na realidade sempre estamos nos baseando em fontes, sobretudo o magistério da igreja. Então, falei sobre esse assunto em 2 vídeos. O primeiro vídeo mostrando que há muita fake news. A realidade é essa, existe muita desinformação, existe muita confusão e é melhor não tomar nenhuma atitude desesperada. Em uma situação de desolação, é bom sempre repetir aquilo que Santo Inácio ensina nos exercícios espirituais, nós não devemos tomar decisão. Então, hora de desolação é o tempo de você parar, esfriar a cabeça, pedir a ajuda de Deus, a graça de Deus, o entendimento, o discernimento, como o Senhor colocou. Numa hora difícil, você tem que parar, pensar, rezar. E aí, então, quando as coisas estiverem melhores, eu não digo fora, às vezes o caos pode estar fora, mas quando as coisas estiverem em ordem dentro, depois você fazer um bom retiro, uma boa reflexão, então aí sim você se pronuncia. Então a primeira coisa foi um pedido de prudência a todos para que nós não venhamos a cair nas armadilhas, né, que talvez o inimigo possa ter preparado para nós mais uma vez, né, e não fraquejemos na memória, porque hoje em dia, com essa questão de exposição a telas brilhantes e um transbordamento de informações e tudo mais, as pessoas tendem a ser muito esquecidas e distraídas. Então, vamos parar um pouco e pensar, porque às vezes o que aconteceu há 2 anos, quase 2 anos e meio atrás, pode servir como uma lição para nós não cairmos no mesmo erro. Né? Então, vamos aprender um pouco aquilo que se falou daquela doença e todo aquele marketing envolvido. Então, isso pode servir para a gente não se deixar levar pela próxima manchete, né, que pode atender a um propósito que não seja a causa de Deus, a causa da igreja e a causa pela qual nós devamos, como católicos, lutar. Nosso primeiro vídeo. Depois, já fazendo uma análise sobre uma outra perspectiva, uma perspectiva politicamente incorreta, porém, que politicamente hoje em dia é algo que muitas vezes é religiosamente incorreto. Né? Então, ser politicamente correto, hoje em dia muitas vezes é religiosamente incorreto. Por quê? Porque é negar a parte que Deus tem, né, na história e na vida dos homens, inclusive na vida das nações. Então, o professor Hermes, ele nos lembra, né, do mistério da encarnação aqui no começo do vídeo, e isso, se o mistério da encarnação significa alguma coisa, é que Deus se importa com os homens, e que Deus ele vem, né, do céu à terra, ele está presente. Se a mensagem de Fátima quer dizer alguma coisa, também é porque Deus, né, usa até mesmo de sua mãe como último recurso para dizer, eu me importo com os homens e eu tenho um plano para os homens, um programa para a sociedade, para a vida humana, que os homens devem seguir para ser felizes. Esse caminho é o caminho da vida, é o caminho do bem. Então, o mistério da encarnação, ele aponta para isso. E se nós, para ser politicamente corretos e ter prestígio, enfim, dinheiro e poder, etc., a gente se esquece desse plano para os homens, por melhor que seja a nossa intenção, nós não vamos conseguir produzir realmente bons frutos. Então, muitas vezes, realmente, as visões politicamente corretas são religiosamente incorretas, mas há também visões politicamente incorretas aqui no nosso Ocidente, que também são religiosamente incorretas. Então, há o caso, por exemplo, de eu capitular agora da nossa religião católica, com todas as notas que ela tem de credibilidade, com todos os testemunhos de milhares, milhões de testemunhas, em favor da verdade da fé divina e católica, e eu começar agora, então, a apostatar
e começará a abraçar aí esses cismas, essas heresias, até mesmo religiões esotéricas, por conta de que eu não posso, num momento de crise, não é? Eu vejo Nosso Senhor dilacerado, eu vejo, enfim, a igreja em uma situação complicada, né? E aí, então, eu perco a esperança e eu vou, então, a cair nos braços da Rússia, da China, ou, enfim, de qualquer outro extravagante projeto de poder temporal e esquecer da minha religião. Então, contra esse mal também, né, talvez um outro extremo aí que possa haver, o equilíbrio para o católico é lembrar que nós temos a nossa Roma católica, pela qual nós devemos lutar, que nós temos o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a nossa missão aqui, onde nós estamos, nossos países, nós temos nosso projeto também, projeto de Cristo Rei, e infelizmente nenhum desses poderes aí que está lutando, nem aquele que é representado pelos Estados Unidos, OTAN, a Ordem Mundial, ONU, etc., como alguns dizem, nem aquele representado pela Rússia, pela China, etc., nenhum deles representa realmente o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo é uma outra coisa. É muito mais, é subordinar, até mesmo o temporal, até mesmo as coisas, os negócios das nações, à lei e aos ensinamentos de Jesus Cristo. Esse é o objetivo da igreja, dilatar o reino de Deus sobre a terra, de modo que todos creiam, amem, sirvam a Deus. É para isso que existe missão na igreja. É para isso que existe controvérsia na igreja também. A controvérsia é necessária quando há discussões, então é necessário defender publicamente a verdade católica. Ainda que isso possa nos custar alguma coisa, mas olhemos para a cruz, olhemos para Nosso Senhor, o quanto ele fez por nós, e vamos ver que multiplicar, né, esses talentos que ele nos deu, colocar-nos a trabalhar por ele, só nos fará bem. Eu posso dizer isso de mim mesmo. Só fará bem, só trará mais felicidade ao homem. É uma felicidade até mesmo nas tribulações, o que é o melhor de tudo. E agora aqui, então, fiz aqueles 2 vídeos e nos últimos 2 vídeos o nosso objeto foi a questão justamente dessa consagração da Rússia e da Ucrânia proposta por Francisco. É importante notar que, em uma perspectiva social católica, existem 2 projetos, essencialmente, de sociedade. Tem 2. Tem pessoas que vão falar de primeira, segunda, terceira, quarta via política, etc. Mas, essencialmente, reduzindo ao essencial, existe o sobrenaturalismo, usando um termo um pouco inusual, mas é importante falar dessas coisas que você não vai encontrar no currículo escolar, universitário, etc., porque é a perspectiva que foi marginalizada, está sendo marginalizada, inclusive, nessa discussão atual, Rússia e Ucrânia, ninguém fala nisso, mas é importante lembrar da perspectiva católica que crê em um só Senhor Jesus Cristo. É uma perspectiva sobrenatural. Então, a carne humana, ela foi santificada, não é? Ela foi santificada e se estabeleceu uma nova ordem com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-se nova ordem mundial, nós sabemos que se fala num sentido ruim essa palavra, mas nosso Senhor mesmo, como ensinam muitos teólogos, sacerdotes, estabeleceu ele uma nova ordem mundial, o Evangelho, a Boa Nova. Então, ela veio, com a encarnação, nosso Senhor passou a entrar nos negócios humanos, onde era o domínio de Satanás, onde era o império do demônio, o império universal do demônio, começou a se estabelecer uma outra ordem, igualmente com um objetivo universal, a igreja de Cristo. E ela foi pouco a pouco ali da Palestina e dilatando-se para todas as províncias do Império Romano e depois ainda além, no curso da história eclesiástica, como nós sabemos, e esse reino de Cristo foi ampliando-se, aumentando pela pregação, pelos mártires, pela confissão pública da fé católica, por inúmeros sacrifícios. Este é o programa de Cristo. E Nossa Senhora de Fátima, ela dando continuidade àquilo que o Sagrado Coração já tinha dito, a Santa Margarida Maria Alacoque, ela vem procurar justamente trazer de volta as nações que pela infidelidade, pelos erros, pelas falsas filosofias, pelas falsas doutrinas se afastaram de nosso Senhor Jesus Cristo, vem procurar reparação. Reparação, se nós buscamos entender a mensagem de Fátima, como ela tem que ser vista,
Então, nós vamos ver que ela é uma mensagem que se resume nisto, aquilo que foi dito no dia 13 de outubro de 1917, segundo o depoimento dos pastorinhos, é o seguinte: o meu filho está muito ofendido, anda ofendido com os pecados. Parem de ofender ao meu filho, parem de ofender a Cristo, parem de ofender o Sagrado Coração de Jesus. E como é que nós vamos fazer isso? Vivendo na graça de Deus. Mediante o quê? A devoção ao Imaculado Coração de Maria. Imitando aquele coração que foi todo de Jesus, que serviu a Jesus por toda a vida, até o Calvário, até mesmo quando os apóstolos todos tinham abandonado nosso Senhor, a Santíssima Virgem ficou ali de pé. É essa fidelidade que a Santíssima Virgem espera de nós católicos. E é esse o nosso projeto de poder, é o projeto de Cristo, é o projeto sobrenatural. É até as coisas da política, da economia, da sociedade, da nossa rua, têm que estar permeadas, influenciadas, cheias de entusiasmo por Cristo e para que as pessoas creiam, amem, sirvam a Jesus Cristo, que as leis respeitem a Cristo. Isto foi um forte movimento no catolicismo no início do século passado. O que aconteceu conosco? Haviam hinos compostos falando queremos Deus nas escolas, queremos Deus na família, queremos Deus na sociedade, que as leis de Deus sejam respeitadas, que a igreja seja respeitada. Então, para isso que nós católicos temos que lutar. E não eternamente lutar pelo mal menor. Não, nós temos que lutar pelo bem. Temos que lutar pelo bem, o bem maior, e o bem maior dos homens é Deus. Então, o católico, quando ele olha para essa realidade política, econômica, social, então, ele tem que achar ali oportunidades de influenciar, de trazer as pessoas para Cristo, de ser uma testemunha viva de Jesus Cristo. Isto é o que faz o católico. Isto é o católico. Agora... Queria só observar uma coisa interessante nessa fala. O nosso movimento Legislação em Vida, né, que foi fundado pelo nosso bispo, né, bispo emérito hoje, da Diocese de Taubaté, nasceu sobre esse carisma, né, quer dizer, da evangelização também no difícil campo político, no campo legislativo, justamente para imprimir nesse campo o Evangelho da vida. Então, quer dizer, isso é muito interessante ressaltar, porque é com essa perspectiva, né, que nós procuramos sempre atuar, claro, com todas as dificuldades do tempo presente, que são muito complexas, mas é com esse olhar, né, inclusive eu particularmente devotíssimo de São Luís, né, São Luís IX, que uma das cenas mais fantásticas é quando ele trouxe a coroa, né, adquiriu, né, a coroa de Nosso Senhor Jesus Cristo, levou para Paris, em Saint-Chapelle, né, Saint-Chapelle, e até hoje é uma igreja linda, né, em Paris. E então a coroa de Nosso Senhor, quer dizer, aquele gesto foi um gesto muito significativo, né? Um rei legislador, né? Um rei legislador, pai de família, né? Cruzado, tá? E até me recordo que Joinville, um dos seus secretários lá, me parece que, um plano de cabeça, ele foi chamado para ir com São Luís para a cruzada, e ele não foi. E depois ele escreveu, acho que a primeira biografia de São Luís, mas ele já com idade longeva, né? E ele pensou, puxa vida, né? O que mais viveu não é aquele que mais anos acumulou de vida, mas aquele que ali, no campo de batalha, deu o seu testemunho. E São Luís deu esse testemunho. Então, a exemplo de São Luís, São Tomás More, e tantos outros grandes, Santa Joana d'Arc, e tantos outros santos, que também no campo social, no campo político, no campo, né, da legislativo, também procurou imprimir isso. Por isso que essas questões, né, que envolvem, né, essas situações todas que como nós estamos vendo hoje, né, essa conflagração ali na Rússia, com a Ucrânia, a gente acompanha também muito atentamente para ver também como a gente pode, em meio a tudo isso, fazer evangelização. Justamente, e esses assuntos têm que nos interessar, porque nós devemos, como um negociante que até quando está comendo, isso dizem os livros espirituais, os negociantes, mesmo quando estão comendo, estão pensando como obter mais lucros, como
enfim, aumentar sua fortuna, como fazer melhores negócios, como conseguir comprar os insumos, se ele é um industrial, então os tecidos, as coisas, se ele é um comerciante, mais em conta e poder vender num valor mais interessante, etc. Então, assim pensam os mundanos. Nós temos que pensar igual, só que por Cristo, por Jesus. Então, nós devemos amar a Deus em primeiro lugar, primeiro o reino de Deus. Então, assim, claro que a gente tem que se preocupar com o bem-estar da nossa família, um dever de Estado que nós temos e Deus nos obriga a isso. Nós devemos nos preocupar com a nossa família, que esteja segura, que esteja bem, que as crianças sejam educadas como boas cristãs, etc. Devemos cuidar também dos nossos pais, devemos cuidar, enfim, do nosso próximo, etc. Nosso trabalho, temos que ter um trabalho digno, honesto, etc. Porém, temos, como cristãos, como católicos, nós devemos procurar promover onde nós estamos, na nossa casa, na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso círculo de amigos, o reinado social de Jesus Cristo. Isso nós devemos pensar, planejar, entende? Um pequeno número de homens, 12 apóstolos, quanto puderam, né, dilatados de amor por Deus, né, inspirados e cheios de zelo. E assim também um punhado de comunistas, um punhado de maçons, um punhado de revolucionários. Como que eles conseguiram dominar os países maciçamente católicos, ou até, enfim, não católicos, mas estando ali imbuídos, né, de ideais alheios ao deles? Como que eles conseguiram influenciar tanta gente? Inclusive a própria Rússia, né, que nasceu, né, sob a fé católica, e o que é muito interessante ressaltar é que a Rússia, que é o país de maior extensão territorial do mundo, é o maior país em extensão territorial, é interessante observar, comentei isso ontem com o Dr. Pedro Érico, quer dizer, como que a impressão que se tem é que realmente ela foi um alvo, né, já que ela é o país de maior extensão territorial, nascida, né, sob a verdadeira fé, nascida sob a sã doutrina católica, foi ali que ela foi já atingida pelo cisma, né, porque hoje a igreja que está lá é cismática, e também foi atingida pelo comunismo, né, e aí, né, depois vimos o que aconteceu, o primeiro país do mundo a legalizar o aborto, já em 1920, com todos os males e erros que depois se espalharam pelo mundo, e justamente para que esses erros vindo do país de maior extensão territorial pudesse, para que evitasse que esses erros espalhassem pelo mundo, é que a mensagem de Fátima, os pedidos de Fátima foram no sentido de que houvesse uma consagração à Rússia, tá? Pela sua conversão. E houve várias conversões, mas a conversão não ocorreu. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando aqui, então, para o objeto aqui da nossa conversa, como é que você recebeu, né? Primeiramente, como é que você recebeu a notícia, né? A gente recebe hoje essas coisas pelo WhatsApp, né? Começa a circular aqui uma notícia aqui ali, até você precisa saber se ela procede ou não. Aí depois, aí o pessoal diz assim, olha, Bento XVI também vai participar, então ficou aquela coisa, peraí, vamos prestar atenção no que está acontecendo. Como é que você recebeu essa notícia, né? Vinda de Francisco, com o seu histórico, com o seu pontificado de quase 10 anos, cheio de controvérsia, inclusive que causou tantas perplexidades entre nós, que vem causando tantas perplexidades. Como é que você recebeu essa notícia? E aquela pergunta inicial que eu coloquei, estaria sendo este ato sendo feito dessa forma, nessa circunstância, sendo instrumentalizado para outros fins, inclusive políticos? Então, bem, a princípio eu até fiquei, não digo entusiasmado, mas eu vi com bons olhos, eu achei interessante rezar, né? Rezar num momento desses, se o Vaticano, sob Francisco, tem a intenção de manter a neutralidade política e ir rezar para que Deus tire o melhor desse conflito, para que, enfim, as pessoas possam ficar bem, coisas assim, até me pareceu bom. A princípio, minha visão, na verdade, foi neutra, né? Neutra e até favorável. Não vi nenhum mal, a princípio, nisso. Porém, quando eu notei que havia a intenção deliberada de associar esta consagração com a própria mensagem de Fátima, aí eu comecei a pensar realmente que, de fato, assim como eu disse ao senhor aqui no começo, que nós católicos vamos ver sempre, até mesmo a política e a economia, de uma maneira sobrenatural,
aquelas pessoas que não partilham dos nossos ideais, elas vão ver até a teologia de uma maneira política. É o contrário. Então assim, tem, como eu falei, 2 programas. Tem o programa de Cristo, né, e tem o programa do mundo. Né? O programa do mundo, o programa de Satanás, o programa carnal, o programa do homem. O programa do homem sem Deus. Então, esse era o programa do paganismo, esse era o programa de todas as seitas anticristãs, esse é o programa da maçonaria, esse é o programa do comunismo. Então, podem falar em 1 milhão de vias políticas, mas todas elas são espécies dentro desse mesmo gênero, que nós podemos estampar como o projeto de poder de Satanás, do mundo e da carne, contra o qual luta a Igreja de Cristo. E assim, então, esse projeto mundano é um projeto que até mesmo as coisas de Deus, ele olha de uma maneira, infelizmente, com olhos do mundo. Né? Esquecendo, em vez de iluminar as coisas do mundo com a fé, ele, na verdade, ilumina, entre aspas, na verdade, escurece a fé com os valores e os princípios do mundo. E eu não preciso agora, aqui, tentar defender, como eu já fiz ali no Controvérsia, em tese, com base no passado, aquilo que eu disse, porque o que eu fiz foi o seguinte, um exercício de memória ali. Eu lembrei quem era a pessoa que estava fazendo esse ato da consagração, mas é uma pessoa que não tem realmente o entendimento de que Nossa Senhora tem um coração imaculado no sentido rigorosamente católico e teológico, quer dizer, ele admite, em um dos seus primeiros sermões ali como é aquela, em Santa Marta, que ele não fica nos palácios apostólicos, ele fica lá na hospedaria Santa Marta, e lá ele diz o seu sermão, e no desse sermão ele diz que Nossa Senhora, no seu coração, então vamos lá, o coração de Maria, segundo ele contém dúvidas, indigna-se com Deus, reclama de Deus na cruz, no Calvário, que ele mentiu para ela, etc, 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 e que Nossa Senhora não entendia o mistério que estava se passando ali. Então, assim, absolutamente um pensamento heterodoxo, que não procura realmente ver as coisas do Evangelho de acordo com os princípios da nossa fé católica, dos dogmas católicos, mas olha o Evangelho de acordo com uma perspectiva humana, uma perspectiva meramente natural. É isso que eu estava dizendo. Então, o programa católico, ele irradia o Evangelho a todas as realidades. O programa não católico, ele irradia o mundo em todas as realidades, inclusive as teológicas. E é isso que nós temos visto desde o começo desse pontificado, que eu chamo de despontificado, de Francisco. Ele tem trazido o mundo em cheio para dentro da igreja. E as pautas LGBT, de imigrantes, né, que na verdade são invasões de países, destruição de soberania da ordem nesses países, enfim, das culturas desses países. A Carta da Terra, né? A Carta da Terra. A Carta da Terra, justamente, quer dizer, todo esse programa, como dizem aí, globalista, enfim, mas que é mundanista, todo esse programa mundanista, ele traz para dentro do sermão, para dentro dos documentos, né? Não preciso falar aqui, voltar a falar aqui de Fratelli Tutti, de Laudato Si, de Amoris Laetitia, quer dizer, qualquer pessoa com contato minimamente, aí, até um contato superficial com esses documentos, percebe que o que ele está fazendo é querer mundanizar a igreja e fazer-nos, então, esta igreja que é diferente, esta igreja que é sal e luz, esta igreja que vem justamente para agitar as estruturas desse mundo, estabelecer uma ordem justamente de Deus, né, nessa terra, nesse mundo sem Deus, ele quer fazer ela ser uma igreja meramente do homem. E é isso mesmo. Você olha, então, para a oração que ele compôs. Então, isso é uma coisa que quando eu gravei o vídeo, tempo atrás, eu não tinha. Agora você tem aí, você pode pesquisar no site Vatican News, a oração, o professor Hermes Neri também pode conferir ali, se ainda não leu, ali está a oração dele. A oração dele, ela consiste mais ou menos no seguinte, você sabe, eu já tinha quase esquecido disso, eu lembrei por causa dessa oração, que já faz anos, graças a Deus, não frequento missa nova, né? Essa missa que foi transformada nos anos 60, que não é a mesma missa dos santos de antigamente, é uma missa diferente, né? E claro que eu não vou entrar aqui nesse tema específico, que é muito abrangente, mas nesta missa nova, que as pessoas têm hoje em dia nas paróquias, está com uma missa diferente daquela missa antiga, tridentina, em latim, etc., existem ritos que não existiam antes, que foram inventados. Um desses ritos inventados é a famosa oração universal dos fiéis, ou preces dos fiéis, que, se eu não me engano, é depois do credo. Já faz um tempo, realmente, que eu não acompanho, então
Eu não sei se é certo aí, mas eu penso que sim. Então, depois do credo, do sermão, da homilia, então tem essa parte que aí vem uma pessoa, um leigo, normalmente, né, e faz as orações dos fiéis. E essas orações dos fiéis aqui no Brasil, ao menos, mas na verdade isso é mais geral, na América Latina, pelo menos, ela se dá na forma de uma indireta. Que nós possamos ser melhores cristãos, que os dizimistas possam contribuir mais com a campanha desse mês, a campanha do ar-condicionado, que, deixa eu ver, as crianças possam ser obedientes aos pais. Cuidar melhor da Mãe Terra. Exato, que nós possamos acompanhar as pessoas homoafetivas, né? E assim por diante. Então é uma oração para Deus? Não. O mundano, até mesmo quando ele se disfarça de católico, então o mundano ele consegue impregnar com o seu mundanismo até as coisas ali que é para ser, a princípio, sagradas. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai realmente mostrar que depende de Deus, suplica a Deus que converta esses malucos aí, que estão se matando por nada, por uma coisa que daqui a 100 anos não é mais, em vez de lutar por Cristo, pela igreja, pelo triunfo do Imaculado Coração, está rezando por isto, esta criatura? Não, não. Ele está rezando para que não haja mais armas, que as pessoas que os países, então, abandonem as armas. Já pensou? O projeto de paz é assim, os países abandonem, ninguém mais tem arma no mundo. Todo mundo enterra as armas ficam ali, e todo mundo vai agora se ocupar em cuidar da natureza. Isso lembra Rousseau, né? Aquele negócio do bom selvagem. Então, todo mundo vai ser mais ou menos como bom selvagem, sem a malícia dessa sociedade, não é? Com suas máquinas e suas coisas. Vamos todo mundo aqui ser mais ou menos um índio da Amazônia, e tudo vai se resolver. Haverá tolerância, haverá entendimento, haverá praticamente um paraíso na Terra. Isto é a maior maluquice. Por quê? Porque existe uma coisa chamada pecado original. Pecado original. E o único remédio, e aliás, por consequência desse pecado original, pecados atuais, que podem ser mortais ou veniais, como nós aprendemos do catecismo. Então, existe a realidade no mundo do pecado. O pecado dos homens, infelizmente, sem a graça de Deus, eles vão pecar. Não é uma questão simplesmente de a própria malícia humana, mas existe uma fraqueza no homem, existe uma dependência que o homem tem da graça de Deus. Ele precisa da graça de Deus. Por isso, um projeto político que faça de conta que Deus não existe, que o homem não tem pecado, não tem uma inclinação ao mal, que as coisas não vão dar errado, ainda que pareça que tudo vai dar certo, é um sistema irrealista, é um sistema utópico, é o comunismo, é a ideia do comunismo. Comunismo é basicamente isso, é você pensar que você pode fazer um paraíso sem Deus. E Fátima, então se é para dizer o que Fátima veio trazer para nós, é dizer assim, isto é falso. Só vai dar certo com Deus, com o triunfo do Imaculado Coração de Maria, com a conversão do comunismo. Então, se eles reconhecerem a necessidade de Deus, aí esse projeto, claro que não será um paraíso na Terra, porque a Terra não comporta a felicidade humana, não é capaz, mas será o melhor cenário que o homem pode construir, não é? Reconhecendo suas limitações, confessando-se, recebendo a Santa Comunhão, buscando a Deus, né? Aprendendo com o exemplo dos seus antepassados. Então, isso é um regime natural, normal para o homem, né? E que enche a vida do homem também com a graça de Deus. Então, esse é o plano e o projeto pelo qual nós devemos lutar. Mas é isso, então, depois de uma análise um pouco melhor, já respondendo a sua pergunta, é isso que traz o documento, a oração ali da consagração da Rússia da Ucrânia? Não, é o contrário. O projeto é que, não, pessoal, olha, vamos largar as armas, vamos ver ali os exemplos de Nossa Senhora, de Jesus, etc. Eles eram pacifistas, eram bonzinhos e tal, não castigavam ninguém. Então, vamos ser bonzinhos também e tudo vai dar certo. Não precisa se converter ao catolicismo, não precisa fazer penitência, não precisa disso e daquilo. Não, cada um fica na sua religião, cada um faz o que quiser, vamos manter o status quo, vamos só parar de brigar. E tudo vai dar certo. Isso é mentira, isso é uma falsidade, porque o homem ele precisa de Deus. E de Deus na religião que ele estabeleceu sobre essa terra, que é a Igreja Católica. Então, isso é necessário. Se não haver essa conversão realmente, a verdadeira religião, e não haver essa comunidade de fiéis aí mantendo essa verdadeira fé e seguindo a lei de Cristo, a sociedade ela não vai conseguir trazer para o homem realmente aquela porção de felicidade realmente que ele pode ter,
aqui nessa terra, mas ao contrário vai ser o inferno que é o comunismo. Sim. Inclusive no texto, né, ele também faz uma leve menção, muito, assim, não foi à toa que está ali, né, que ele diz assim, que estamos fechados aos, deixa eu ver se eu pego aqui no ipsis literis, né, a expressão utilizada, que ele diz assim, fechamos-nos, além de ter aquela parte assim, bem, né, adoecemos de ganância, fechamos. Bem teologia da libertação? Sim, teologia da libertação. Mas ele diz aqui, fechamos os interesses nacionalistas. Assim, aí o que acontece? Essa expressão não foi colocada aí à toa. Não. Ele já tinha dado uma entrevista logo no começo do seu pontificado, né? Publicada, né, pelo Unicidos, né, Instituto Unicinos, que, nossa, festeja, claro. Né, festeja, assim, cada uma dessas declarações. Mas ele tinha falado sobre a questão do soberanismo, sobre a questão das nações, uma entrevista que ele tinha dito que a Amazônia é patrimônio da humanidade, todo aquele discurso de que a questão dos recursos, né, regeneráveis precisa estar atento porque vai criar uma situação de emergência mundial, e quando a gente ouve essa palavra de emergência, já lembra no que deu no sanitarismo de 2020. E as consequências né? Exatamente. Quando alguém resolve declarar uma emergência global, tá? Para justificar as medidas que nós vimos também da mesma forma, essa crítica velada às nações. Eu até escrevi um artigo essa semana sobre isso. Quer dizer, na verdade, esse modelo, essa agenda do poder global visa liquidar as nações. E o que eu acho interessante nesse Exatamente, ponto... é um dos erros da Rússia, inclusive, que fala a Nossa Senhora de Fátima, muitas nações serão aniquiladas. Exatamente. Sim. E é interessante que nesse texto da consagração de amanhã, quando ele faz essa menção, que não é uma menção à toa, tá? Ele vem justificar, né, politicamente a ação daqueles que defendem a agenda do poder global, que poderão amanhã, inclusive, né, em nome dessa agenda, em nome desse discurso, por exemplo, em nome dessa ideia de que, por exemplo, a Amazônia é um patrimônio da humanidade, fazer uma intervenção, tá? Fazer uma intervenção em nome dessa agenda do poder global para os fins de dominação mundial, conforme nós temos visto. E a gente viu o que aconteceu a partir de 2020, como eles não estão de brincadeira e puseram em execução essa agenda. E o que a gente fica, assim, realmente perplexo é de que as estruturas da igreja, que deveriam, a partir da estrutura da igreja, ser resistência aos abusos cometidos em nome dessa agenda política global, acaba sendo neutralizada e até instrumentalizada no sentido de favorecer esse avanço dessa agenda. E eu penso que esse texto, ao fazer essa e outras menções, de algum modo, pode estar se prestando a esses interesses, e é um pouco preocupante em relação a isso. E o mais preocupante é as consequências disso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho importante para chegar nessa questão das consequências, que até ontem eu havia dito que vai chegar uma hora que os castigos, os grandes castigos virão, porque até então o pessoal diz assim, mas os castigos já vieram. Não sei. É uma pergunta. Não sei se ainda vieram os grandes castigos. Mas, assim, na sua opinião, voltando a essa questão, por que, né, assim, vamos tentar, assim, eu sei que são vários pontificados, mas por que desde o primeiro, né, desde o de Pio XI, que se silenciou, não tomou iniciativa, depois a partir de Pio XII, por que, na sua opinião, né, a partir da análise de conjunto, todas as consagrações feitas foram incompletas, não seguiram o roteiro estabelecido por Nossa Senhora, e inclusive, por exemplo, aquela de 1984, feita por João Paulo II, até acabou também, de um certo modo, sendo instrumentalizada para justificar o fim da União Soviética, que ocorreu em 89, 91, etc. Houve uma certa instrumentalização disso, etc. Então, na sua opinião, uma análise, por que até hoje a consagração não foi feita conforme pediu Nossa Senhora nas condições estabelecidas? Inclusive essa de amanhã. Sim, no meu entender, é porque não seria mesmo. Tá? Então,
A minha opinião, eu sei que é uma opinião minoritária, porém eu também sei que eu sou capaz de defendê-la relativamente bem e me defender, inclusive, com a própria mensagem de Fátima, com a própria documentação de Fátima. Então, nós temos que, em 1929, então, a irmã Lúcia, em Tui, Espanha, ela justamente é mandada pedir ao Santo Padre, à época, como o senhor mencionou, Pio XI, que consagre a Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Então, isso começa propriamente nessa data, 1929. Ah, mas não foi em 1917? Em 1917, Nossa Senhora comunicou os segredos, mas ficavam como segredo. Ficaram como segredo até 1929, quando Nossa Senhora, então, veio pedir. Se você vê o texto do segredo de Fátima, você vai ver que ela disse, virei pedir a consagração da Rússia, e ela vem efetivamente pedir em 1929. E nesse mesmo relato, essa é uma parte que não é muito observada, tá? E que eu acho que é uma luz muito forte para que a gente possa entender realmente essa situação da consagração da Rússia, em que pé nós estamos hoje, tá? Que na verdade, no meu entender, é até uma situação que nos dá esperança. Isso realmente pode parecer surpreendente para muitas pessoas, mas eu vejo com esperança e eu vou explicar o porquê. Então, vamos começar pelo que disse Nossa Senhora, segundo o relato da irmã Lúcia, ao seu confessor. Então, esse é um dos documentos autênticos. Você pode encontrá-lo nas Memórias da irmã Lúcia. Isso foi publicado pelo Santuário de Nossa Senhora de Fátima, está no apêndice 2º deste livro, página 196, onde Nossa Senhora diz o seguinte: não quiseram atender ao meu pedido. Como o rei da França, arrepender-se-ão e falaão, ou seja, vão fazer a consagração, se arrependerão e farão a consagração. Mas será tarde. A Rússia terá já espalhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à igreja. O Santo Padre terá muito que sofrer. Então, eu penso que esta citação aqui, ela é de capital importância, porque faz-se aqui uma analogia entre a situação dos que não quiseram ouvir. Então, o senhor falou justamente dos papas que não quiseram ouvir o que Nossa Senhora pediu, e o rei da França. Então, o que aconteceu com o rei da França? Neste mesmo livro que eu estou citando aqui para vocês, que é um livro muito útil para compreender a mensagem de Fátima, porque ele contém as 4 memórias que a irmã Lúcia redigiu dos acontecimentos de 1917, tá? Isso nos anos 40, e mais algumas documentações muito úteis para realmente entender o cerne da mensagem de Fátima. Isso é, inclusive, muito bom para a gente ver como que era antigamente, quer dizer, lá nos anos 20, 30, 40, como as pessoas são profundamente respeitosas, profundamente católicas no modo de falar, no modo de narrar, no modo de ver as coisas, no modo de brincar as crianças ali, os relatos das crianças e tudo mais. É muito edificante esse livro, e ali, então, nós vamos encontrar que há uma nota escrita pelo padre Alonso, que é um fatimista, realmente um especialista no assunto de Fátima. Ele vai dizer, então, o que aconteceu com o rei da França. O rei da França em questão, o primeiro ao menos, é Luís XIV, o Rei Sol. O zênite da civilização, nós podemos dizer assim, aquilo que nós entendemos hoje em dia de etiqueta, de civilidade, de esplendor nas igrejas, etc., muito disso vem da França, do tempo de Luís XIV. Ele é chamado Rei Sol, por conta do esplendor da França naquela época, na época do seu reinado. Bem, então, o Rei Sol, ele foi pedido, na verdade, a ideia era essa, Santa Margarida Maria Alacoque havia recebido o Sagrado Coração, então, a ordem de que levasse ao rei da França, comunicasse a ele a mensagem, que ele teria que consagrar, né, consagrar-se a si mesmo, fazer com que a corte da França prestasse homenagens ao Sagrado Coração de Jesus, que se construísse uma igreja em honra ao Sagrado Coração de Jesus, que o rei pusesse a sua autoridade para que fosse estabelecida uma festa litúrgica em honra ao Sagrado Coração de Jesus. No entanto, parece que, diz ali o padre Alonso, a mensagem nem sequer chegou a este rei Luís XIV, e foi se passando o tempo e nenhum dos reis sucessivos atendeu a esse pedido, até que foi tarde, até que veio a Revolução. Como que aconteceu isso? Luís XVI, o último monarca francês, né, do antigo regime, ele concebe a ideia de consagrar-se e atender esses desejos, quando ele já estava na prisão, pouco antes de ser guilhotinado. E ele vai, então, fazer um voto
né, de consagração ao Sagrado Coração de Jesus, mas é tarde, realmente, e ele acaba sendo guilhotinado. Ele apenas faz o voto de realizar as outras coisas, mas ele não pode porque ele morre. Então, era tarde. E assim, a monarquia francesa tradicional, como nós conhecemos, ela é destruída com o próprio monarca e se estabelece no lugar um regime subversivo, eivado dos erros dos iluministas, que era justamente o quê? O que eram os iluministas? Eram aqueles cortesãos, nobres, também burgueses, que não queriam mais prestar honras a Jesus, ao Sagrado Coração de Jesus, a Nosso Senhor Jesus como o rei da França, mas queriam prestar honras ao homem, lutar pela liberdade, igualdade e fraternidade sem Deus, e longe de Deus, independentemente dos mandamentos de Deus. Então, isso é a Revolução Francesa. Isso aconteceu, então, na França. E aqui, Nossa Senhora mesma, vocês podem ver isso nesse livro, né, sobre esse tema, ela vai fazer essa ligação. Então, existe uma ligação entre o Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria, entre Paray-le-Monial, onde Santa Margarida Maria teve as visões do Sagrado Coração, e Fátima, onde os pastorinhos tiveram justamente a visão de Nossa Senhora do Rosário, do Imaculado Coração de Maria. Então, essa ligação consiste em alguns paralelos. Primeiro, o rei que deveria fazer a consagração não fez no tempo que devia fazer. Então, se vocês olham na questão do Sagrado Coração, tem Luís XIV. Na questão dos papas, agora num escopo muito mais mundial, porque envolve o Papa, Pio XI, infelizmente, nem sequer executa qualquer coisa nesse sentido, nenhuma iniciativa nesse sentido. E a ideia, se nós lemos, então, na mensagem de Fátima, no segredo, segundo segredo, como dizem, a ideia era evitar a Segunda Guerra Mundial. E isso era possível no tempo de Pio XI. Era possível porque a guerra vai começar depois da morte de Pio XI, ou, enfim, pouco antes da sua morte, alguns interpretam assim. Mas foi um pouquinho depois, poderia ser evitado. Em fevereiro de Exato. 19 e vem em setembro a guerra. Isso, eu digo isso, professor Hermes, porque, segundo a irmã Lúcia, a guerra ela começou já no pontificado de Pio XI. Tá? Isso está no texto. Então, aí, bem, há controvérsia, porque como é uma revelação privada, não é necessário que o vidente, e a irmã Lúcia ela está se recordando de algo que aconteceu 24 anos antes, embora tenha toda a fidelidade, credibilidade possível em Fátima, que vocês podem ver, há muito estudo e crítico a respeito do assunto, pode acontecer algumas pequenas imprecisões, né? Pequenas imprecisõezinhas ali, e isso é normal, isso simplesmente mostra que não se trata do depósito da fé, não é? Mas de uma transmissão de uma mensagem celeste feita a uma pessoa, e a pessoa ela pode, não no substancial, mas em detalhe. Que realmente, se tivesse sido feita, poderia ter sido evitado, sim. Poderia ter sido evitada, justamente, claro. Isso. E então, esse é o caso desse paralelo. Depois tem um outro paralelo. Luís XVI fez a consagração, tarde demais. Pio XII fez a consagração, tarde demais. Luís XVI fez a consagração de uma maneira imperfeita, Pio XII, e se quiser, todos os demais aí que são mencionados, inclusive agora o próprio Francisco, estão fazendo de uma maneira imperfeita e tarde demais. A Revolução já tinha espalhado seu veneno pela França, com Voltaire, com Rousseau, com Diderot, com D'Alembert, toda essa gente, e agora o comunismo já tinha espalhado todos os seus erros pela Rússia. E aí, então, que nós entendemos. Tarde, e agora? Onde estamos? Se já é tarde, se já passou o prazo, onde nós estamos? Se ela foi consagrada, mas foi consagrada de uma maneira imperfeita. Então, onde nós estamos? Estamos no terceiro segredo de Fátima. E esse é o ponto que pega muitos católicos, porque a pessoa ela fixa no segundo segredo, que é mais, para falar bem a verdade, é mais referente à Segunda Guerra Mundial e ao pós-guerra imediato, ali de 1945 a 1960, então, ali que era o escopo principal desta profecia, que nós chamamos de segundo segredo de Fátima, e ele esquece daquilo que, segundo a própria irmã Lúcia, era algo que deveria ser revelado até 1960, porque aconteceria algo terrível em 1960. E o que é esse algo terrível? Os erros da Rússia espalhados pelo Ocidente
inteiro com a Revolução Estudantil, a Revolução estudantil se diz, mas é uma revolução toda cultural, é uma mudança nos hábitos, mudança em tudo. Dentro da igreja, né? E inclusive dentro da Esse igreja. é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Então, o ponto do terceiro segredo, professor Neri, é justamente uma visão simbólica. Se o senhor for ver o segredo que foi revelado nos anos 2000, tá, tem gente que diz que ele é falso. Eu não acredito nisso. Tá? Eu penso que ele é aquilo que deveria ser. Ele realmente representa aquilo que é a continuação das duas partes que já tinham sido reveladas nos anos 40 pela irmã Lúcia, que foi dito por Nossa Senhora em 1917. Então, eu acredito nisso, por quê? Porque ele tem todos os elementos do que se esperava que constasse no terceiro segredo. Ou seja, se esperava que fosse uma coisa referente aos anos 60, alguma coisa que aconteceu nos anos 60, que seria um castigo de Deus pela infidelidade dos homens, inclusive, como nós vemos aí, essa negligência dos católicos em fazer reparação nos primeiros sábados, isso foi feito pouquíssimo, quase nada nessa época, infelizmente. Havia alguma coisa, mas muito pouco, por parte dos leigos, que a gente gosta muito de falar dos papas. Nós leigos, a gente olha da nossa perspectiva, não é? Então assim, a gente olha, os padres não usam batina, né? Mas a gente também tá de qualquer jeito, né? Então assim, a gente gosta de olhar para os padres e os papas bispos fazem de errado. Mas os leigos também deviam fazer reparação. Nossa Senhora pediu reparação, comunhão reparadora dos primeiros sábados. Quem fez? Quem fazia isso? Era muita gente que fazia? Era em todas as paróquias que fazia? Não, foi uma infidelidade. E a parte dos próprios papas, por N razões que possa ter, bem ou mal, eles não fizeram o que deveriam ter feito. E aí o que acontece? Então veio o castigo. Então, se sabia que seria um castigo, se sabia que teria referência à igreja, que seria algo simbólico, a descrição ali seria algo simbólico, e que seria também algo que deveria ser revelado ali até os anos 60. Era mais ou menos a ideia que se tinha antes da revelação do terceiro segredo. Tá? E quando ele foi revelado, então, a interpretação que foi dada pelo Vaticano, seguramente, qualquer pessoa que examine a questão com imparcialidade, ela vai ver que é bastante forçada, porque ele tenta relacionar o terceiro segredo com o atentado contra João Paulo II. Então, a ideia é essa. Foi bastante reducionista, né? Exatamente. O impacto do significado, né? Exatamente. Tendo em vista a densidade, eu até vou aproveitar, né? Sim. Que está tocando nesse assunto, para te perguntar, porque eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Tanto que na mensagem, né? Na mensagem da terceira parte do segredo, liberada a 13 de julho de 1917, na Prova da Iria, tem um trecho que eu gostaria de saber a sua opinião a respeito, porque houve essa interpretação em 2000, né, que realmente deixou muitos aí com muitas interrogações ainda, né, sobre essa interpretação, e diz lá, na visão, né, na visão do que é descrito, que é muito impactante, diz lá, aspas, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Fecha aspas, parecia pressentimento, naquela imagem, né, naquela visão terrificante, né, inclusive que o clero foi atingido, né, por esses grandes castigos, inclusive por conta da infidelidade e das omissões tantas ocorridas desde então. E, na sua opinião, em função da interpretação dada em 2000, que, assim, parece muito insuficiente perante o impacto, né, de tudo que foi apresentado. Quem seria o bispo vestido de branco nesse contexto que vislumbre, apesar que o Papa Bento XVI em 2010 disse que em 2010, portanto 10 anos depois, naquela interpretação, se refere ao pecado dentro da igreja, né? Quer dizer, a questão da condição, da extensão do pecado dentro da igreja. Como é que você vê essa imagem diante desse contexto e do que está acontecendo e do que ainda pode acontecer? Então, eu achei interessante que o senhor colocou essa nova interpretação do Bento XVI. Eu tinha ouvido falar algo assim, mas eu não estava plenamente consciente que ele tinha interpretado desta maneira. Então, é uma interpretação um pouco melhor
porque pelo menos ela consegue salvar o caráter simbólico, porque ali tem todas as notas de um relato simbólico. As pessoas subindo uma montanha, tem o Calvário, tem uma cidade em ruínas. Então, assim, aquilo tudo não é literal. Isso é evidente que se trata de uma profecia propriamente dita, de algo que vai acontecer, terrível que vai acontecer, mas de uma forma simbólica. Então, quando ele fala o pecado, está melhor do que quando você disse que, bom, João Paulo II levou um tiro, e ali tem um homem de branco que levou um tiro, e olha só, né, está cumprido o terceiro segredo de Fátima, quer dizer, só Apenas isso, um né? parênteses, eu até comentei isso ontem, mas apenas para Sim, claro. contextualizar, eu até escrevi um artigo que saiu no Fratres em Uno, né, sobre isso que o Papa Bento XVI falou. Foi no avião, né, numa entrevista, numa coletiva, no dia 11 de maio de 2010, eu escrevi um trechinho especificando isso, dizendo assim, sobre a mensagem de Fátima, Bento XVI, em 11 de maio de 2010, portanto, 10 anos depois, né, da sua interpretação em 2000. Então, no avião, em sua chegada a Portugal, ele destacou, veja bem o que ele disse, 10 anos depois da interpretação do ano 2000, do ano do grande jubileu. Aspas, a resposta verdadeira, o fundamental que a igreja deve dar, em que nós, cada pessoa, devemos dar nessa situação. A novidade que podemos descobrir hoje nesta mensagem reside também no fato que os ataques ao Papa e à igreja vêm não só de fora, mas que os sofrimentos da igreja vêm justamente do interior da igreja, do pecado que existe na igreja. Também isso sempre foi sabido, mas hoje o vemos de um modo realmente terrificante, que a maior perseguição da igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado na igreja. Fecha aspas. Lembrando também que Francisco, logo no começo do pontificado também, não foi uma consagração que ele fez, foi um ato de entrega, mas agora que vai fazer a consagração amanhã. Mas voltando àquela imagem do bispo vestido de branco, porque quando houve a renúncia do Papa Bento XVI, e aquela imagem, são coisas assim curiosas, né? Peculiares, né? Aquela imagem que você tem hoje, o que está acontecendo hoje no Vaticano? Hoje você tem 2 aposentos, né? O Palácio Apostólico fechado, o Palácio Apostólico, que era então até então a residência dos papas, está fechado, né? A residência. O atual mora na casa de Santa Marta e o abdicante mora no Mosteiro Mater Ecclesia. Nenhum dos dois reside no Palácio Apostólico. É uma coisa assim, uma peculiaridade curiosa nesse sentido, né? E também interessante que Mater Ecclesia, o Mosteiro Mater Ecclesia, fica mais acima, né, que a casa de Santa Marta. Eu estive lá, eu conheci, fica mais acima, numa colina, um pouco mais acima. Sim. E ele se retirou para ficar em oração, né? Inclusive a expressão que se utiliza no último dia no Castel Gandolfo foi que ele permaneceria orando e sofrendo. Utilizou aquela expressão também, sofrendo, pelo que aconteceu, porque até então a sua renúncia, com várias interrogações, etc. Mas aí a gente teve aquela coisa, né? Quer dizer, veio aquela imagem de novo, o pressentimento, parecia que, né? Pressentimento, você tem dois, né? Bispos vestidos de branco hoje no Vaticano, desde 2013, sim, né? São 2 bispos de branco que estão no Vaticano, claro, um reinante e outro abdicante. Mas como é que você vê essa imagem diante do que vem acontecendo e qual a sua leitura disso? Perante o que pode acontecer, porque eu tenho a impressão que ainda virão castigos mais severos pela omissão do clero diante de tudo que está acontecendo. Então, o meu entendimento é o seguinte, minha leitura, ela é que por bispo vestido de branco é inequívoco que se trate do Papa, tá? É inequívoco, trata-se do Papa, não tanto do Papa considerado como pessoa em particular, então não direi que é um Papa em específico ou outro Papa. Seria do papado? Embora nós possamos associar, né, com um determinado, mas acontece o seguinte, que se você olha o segredo, ali a igreja está morrendo. Não se trata que não se concentre no Papa, porque isso é um ato.
Então, morre o Papa, é martirizado o Papa e depois os bispos, os sacerdotes religiosos, ou seja, existe aquilo que o senhor Araí Daniele, que Deus o tenha, um grande fatimista também, morou em Fátima, foi amigo de Dom Antônio de Castro Maia, enfim, um senhor muito respeitável, e ele justamente vai chamar isso de hecatombe da igreja. Ele escreveu um livro chamado Entre Fátima e o Abismo, eu recomendo a todos vocês aqui, é uma outra boa leitura sobre Fátima, e ele entende, então, que o terceiro segredo é esse mesmo, que nós estamos falando, e que se referia realmente, simbolicamente, de uma maneira muito precisa, à morte da igreja, tal como, né, a instituição igreja, tal como ela era conhecida até os anos 60. Aí isso nós podemos verificar, acontecendo de uma maneira lenta e gradual, mas constante, desde o Concílio Vaticano II. Isto é uma questão de objetividade científica ou mesmo de honestidade intelectual. Nós olhamos o que vem acontecendo na igreja dos anos 60 até aqui e nós vemos uma mortandade, quer dizer, as pessoas estão abandonando a fé, embora ainda continuem dizendo-se católicos. E isso está acontecendo, isso é um fato palpável. E quando o Bento XVI ele disse essa questão do pecado, bem, certo, pecado, concordo, concedo, trata-se de um pecado, mas não é qualquer pecado. Porque pecado na igreja, 2000 anos de igreja, sempre foi uma realidade que existiu. Né? Todos somos pecadores, salvo Nossa Senhora Santíssima Virgem Imaculada, todos até o maior santo também se confessa pecador, como todos nós confessamos. Então, somos pecadores, precisamos de Deus. Isso sempre existiu. Agora, aqui em Fátima, não se está falando de qualquer pecado. Tá? Se está falando de um pecado muito grave, de um pecado que leva realmente à morte da igreja. Então, um pecado assim, dessa gravidade, não é qualquer pecado. E esse pecado é o que na Sagrada Escritura se fala se menciona como iniquidade, ou então prostituição, né? Vai uma analogia, prostituição com os ídolos do mundo, com os erros do mundo. Não é à toa que Sim. o próprio Jesus tem uma de suas expressões que eu considero realmente muito forte, que diz assim: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Justamente. Então, é justamente isso que nós não queremos ouvir no dia do juízo. Exatamente. Tá? É aquilo que a gente sempre diz: esperamos no dia do juízo, do nosso juízo, estar de joelhos dizendo: eis-me aqui, Senhor. Mas certamente, muitos que batem no peito com exterioridades, tá? Poderá ouvir isso: afastai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Perfeitamente. E então, continuando, então o segredo ele não acaba aí. Também tem um outro erro. Então, você acabou aí, acabou a igreja, vou me desesperar, vou cair no colo aí do mundanismo mesmo e acabou. Não. O segredo de Fátima, que é um só, nós dividimos ele para facilitar. Didaticamente, nós falamos em primeiro, segundo, terceiro segredo, mas é uma mensagem só. Então, no final do segredo de Fátima, que é a grande mensagem de Fátima, há uma luz de esperança. E isso me dá muito ânimo no meio de toda essa confusão. Eu acho que esse nosso vídeo aqui pode ser um belo complemento, então, ao que disse o último participante aqui. Então, confusão, ótimo. Estamos num tempo de confusão, estamos num tempo de martírio, estamos num tempo de apostasia, como nós podemos dizer, o grande pecado, o pecado de deixar a religião de antigamente e começar a tentar inventar a roda, inventar um novo jeito de ser igreja, uma nova religião, um novo cristianismo, que se adapta ao mundo moderno, que abandona a monarquia do Papa e começa agora a ser colegiado, todo mundo faz essas coisas, vamos quebrar todos os protocolos, os outros papas eram pessoas orgulhosas, luxuosas, enfim, vamos tirar o sapato vermelho, vamos, enfim, tirar a tiara papal, etc, etc, isso tudo não cheira... Descentralização da nova descentralização, sinodalidade. Então, tudo isso, toda essa realidade de apostasia vai acabar e de onde menos se espera. Como que termina, então, a mensagem de Fátima? E eu me alegro aqui de eu estar falando o que a mensagem de Fátima diz, não sou eu que estou falando, então você pode conferir ali. O segredo, claro que eu estou falando em paráfrase, pelo que eu me lembro. Então, o que se diz é assim: com o sangue
o sangue que é colhido desses mártires, o sangue que é derramado da cruz. Então, uma associação entre o sacrifício dos mártires e o sacrifício de Cristo. Então, derrama-se esse sangue sobre... os anjos coletam esse sangue derramado em regador de cristal, e eles derramam este sangue sobre as almas que buscam a Deus. E é assim que termina. Não é lindo? Isso não é maravilhoso? Quer dizer, pode haver uma destruição no sentido institucional, uma destruição no sentido de uma grande apostasia, como nós vemos, inclusive, profetizada na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 a 11, fala-se de uma grande apostasia que virá, enfim, mas isso pode vir a acontecer na igreja, isso não está fora do que está nos planos da divina providência, isso está acontecendo desde os anos 60, está se intensificando cada vez mais, nós estamos vendo isso, essa mortandade, pessoas que tinham tudo para ser católicos e promover a causa de Cristo, estão promovendo a causa do mundo, desse globalismo infiel. Apesar disso, não deles, e não neles, que nós vamos ter realmente a salvação, mas daquelas pessoas que buscam o reino de Cristo, que buscam a Deus, católicos, que se mantêm fiel, ou pessoas que se fazem, incrivelmente, olhando o patrimônio da igreja, tudo que, as grandes coisas que a igreja fez no passado, como aqueles judeus que estavam lá na Babilônia e olhavam Jerusalém, as glórias de Jerusalém, antes de ser invadida pelos bárbaros, e lembravam-se então de quão bela era Sião, quão bela era aquela cidade, e eles, lembrando-se disso, então, buscam de volta a cidade de Deus, buscam de volta a igreja. Então, essas pessoas que se dão conta de tudo que nós perdemos, católicos como nós agora, jovens, isso é esperança, que veem o que a igreja era, e veem o que é hoje, o que está aí, o status quo, vem essa situação de revolução, essa situação de derrota, porque é incrível como pode esta geração dos anos 60 se conformar com os resultados que eles obtiveram. Esses que eram jovens dos anos 60, eles quiseram fazer a revolução na igreja, talvez até com boa intenção, no intento de atrair mais as pessoas, ou seja lá o que for, e eles só colheram desgraça, só colheram confusão, discórdia, divisão, conflito, corrupção moral, etc, etc, etc. Escândalo após escândalo. Por quê? Porque nós não devemos inventar as coisas na igreja. A gente deve seguir o que nós aprendemos dos nossos antepassados, dos papas antigos. Sim. É só para pegar, né, ipsis literis, aquela expressão, né, que perfeito. é utilizado, né? Então muito termina bem. exatamente a terceira parte assim: sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em sua mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Então, essa é o ipsis literis. Exatamente. Agora, deixa eu só aproveitar também aqui, que eu vi que a gente já está com muitos se tiverem perguntas, aqui, podem colocar aí, claro. A gente está com muitos comentários aqui, eu agradeço a todos aqui que estão participando, né? Mas são muitos, não vai dar, evidentemente, para falar de tudo. Depois eu vou passar para você os comentários, aí se você puder, né, retornar para alguns deles, assim, mas veja bem, tem um aqui que fez uma menção aqui, eu estava vendo aqui, agora me fugiu, mas tem um aqui que estava falando sobre, olha só, José Francisco está fazendo um questionamento aqui, eu gostaria de saber sua opinião, porque são tantas controvérsias em meio a tudo isso, mas eu quero ver o que você pensa a respeito. Ele está falando aqui que a irmã Lúcia foi morta antes de 1960. Então, tem essa celeuma, tá? É uma celeuma que tem aí. Isso é o José Francisco, eu agradeço pelo comentário de vocês. Bom, a gente sabe que existe o trabalho lá do Dr. Peter, o nome dele não vou saber pronunciar, Chainovsky, Rainovsky, sim. Pois é. Ele tem um trabalho que impacta, né, pelo volume de material iconográfico, de fotográfico e caligrafia, etc. Assim, à primeira vista, a pessoa fica realmente persuasivo, né, o trabalho dele. E, inclusive, até eu vi um vídeo seu tratando desse tema e eu achei muito interessante que você, com muita propriedade, desmontou, tá, a tese dele, e que não é fácil.
Não é fácil desmontar a tese dele, que ela é bem expressiva. Mas e aí? Sobre, assim, principalmente, a grande questão é a posição da irmã Lúcia antes de 60, depois de 60, e principalmente diante daquela interpretação do ano 2000, sendo que ela estava ainda Sim. em nós e presenciou tudo que aconteceu no grande jubileu. O que você pode dizer sucintamente, né? Porque você já fez uma live assim, bem específica sobre tudo, sobre esse questionamento aqui que o José Francisco trouxe. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que não me parece que a altura, tá, dos anos 50, 60, a irmã Lúcia ela poderia ter qualquer grandíssima influência na mensagem de Fátima, a não ser no sentido de dar a sua interpretação aos segredos de Fátima, enfim, dizer o que ela pensava a respeito disso. Por quê? Porque a mensagem de Fátima ela já estava toda codificada nos anos 40. Tá? Já nos anos 40 estava tudo resolvido, já não tinha nada mais a acrescentar no sentido da transmissão da mensagem. Ela já tinha sido totalmente transmitida e qualquer coisa que a irmã Lúcia dissesse, ou qualquer intervenção da irmã Lúcia, seria uma interpretação dela. Compreende? Quer dizer, você imagine, por exemplo, a Santa Bernadette Soubirous. Ela viu Nossa Senhora se apresentar como eu sou a Imaculada Conceição. A Santa Bernadette, ela sabia interpretar isto propriamente? Não. Ela recebeu a mensagem e a transmitiu fielmente como tinha recebido. Agora, em se tratando de interpretar a mensagem, isto é para a igreja, para a autoridade competente, para os teólogos, enfim, para a discussão, a busca do entendimento do que se trata. Entende? Então, assim, o vidente ele tem um papel de mensageiro de Deus, é um papel muito importante, Deus o escolheu para isso, mas existem limites. Existe uma tendência nessas pessoas, em alguns fatimistas, não digo todos, mas em quase divinizar a irmã Lúcia como se ela fosse inerrante, infalível, e isso é absolutamente incorreto. Absolutamente incorreto. Isso mostra superficialidade na análise do fenômeno de Fátima, e talvez, eu não direi isso assim com certeza, mas talvez assim, um intento de fazer Fátima dizer o que não disse, certo? Então, é preciso olhar as coisas com objetividade. Eu sempre aponto os documentos, tá? Então, tem uma documentação farta de Fátima e não permite ver a irmã Lúcia como o alfa e o ômega e digamos assim, a infalível, intérprete infalível do segredo. Ela simplesmente lembra as coisas que lhe foram ditas por Nossa Senhora. Nós sabemos que, na substância, a mensagem de Fátima é muito sólida, porque foram feitos inquéritos à Jacinta, a irmã Lúcia, logo depois dos acontecimentos. Esses inquéritos, anos depois, 24 anos depois, se você compara eles com o que a irmã Lúcia vai dizer de memória do que tinha acontecido lá, são muito próximos na substância. Então, você vê que é realmente algo credível, a mensagem de Fátima é credível. Agora, você dizer que o que a irmã Lúcia fala, palavra por palavra, né, tem uma exatidão de um teor maior até do que nós podemos esperar de um agiógrafo, testemunha de nosso Jesus Cristo lá na Sagrada Escritura, isto é quase superstição, certo? Então, assim, se acentua demasiadamente o papel do vidente. O vidente tem um papel importante, mas não é, assim, a partir daquele momento, já nos 50, papel decisivo. Por quê? Porque já estava fechado, havia a revelação do terceiro segredo. O terceiro segredo realmente não foi revelado. Mas vamos colocar as coisas no devido lugar. E agora sobre essa questão da irmã Lúcia impostora, dessa tese. Eu não acredito que eu desmontei a tese. Tá? Eu penso que eu coloquei dificuldades à tese, tá? São dificuldades que eu acho que merecem ser levadas em consideração, e eu penso também que nós devemos ter alguma suspeita de algo que surge longe dos acontecimentos, muito tempo depois dos acontecimentos, que as pessoas apresentam hoje como algo óbvio. Olha como ela é diferente da outra irmã Lúcia, sendo que as pessoas ali do lugar, naquele momento, e muitos fatimistas não perceberam isso. E outra coisa, omissão de fatos. Isso é uma coisa que eu não falei no vídeo. Então, omite-se que a irmã Lúcia ela fez uma cirurgia. Não, eles não omitem, tá? Mas isso muita gente que acredita nessa questão da irmã Lúcia impostora não sabe.
Não sabe que a irmã Lúcia, ela praticamente trocou aqui a mandíbula, mudou todos os dentes, toda a arcada dentária foi removida, né? E tem uma outra coisa, um fator muito, muito importante, ela envelheceu, né? Que é uma coisa assim que também as pessoas às vezes acabam esquecendo. Então, ela envelheceu, então as fotos muitas vezes são comparadas, são fotos que têm uma distância grande na linha do tempo, tá? E ao mesmo tempo, existe o fato de ela ter feito uma cirurgia que modifica muito a face da pessoa. Uma cirurgia dessa profundidade modifica bastante o formato da face da pessoa. E, claro, além disso, tem toda a questão psicológica. Como que a pessoa vai manter uma fraude desse teor, se ela foi, vamos supor que é uma impostora, manteve essa fraude durante décadas e décadas, e todo mundo que participou disso manteve isso durante décadas e décadas. Você tem que ter uma perseverança de caráter diabólico da parte dos cúmplices e da própria falsa irmã Lúcia, segundo essa teoria. Mais um problema. Quando é que ela foi substituída? Quando é que ela foi substituída? Foi logo depois de que ela fez essa cirurgia? Foi antes dos anos 60? Quando? É algo vago, porque você não sabe, você deduziu. Você deduziu tudo isso, quer dizer, eles trocaram. Eu não sei, isso parece juiz temerário, porque você não sabe nem a data possível que isso aconteceu. E dependendo da data que isso aconteceu, isso vai mudar o modo como você olha toda a mensagem de Fátima. Por quê? Se foi antes de 1957, que normalmente é o caso, porque ela fez a cirurgia nos anos 40, então se foi antes de 1957, então aquilo que a irmã Lúcia tinha dito, que teria que revelar o segredo até os anos 60, e teria que fazer isso, teria que fazer aquilo, tudo isso era falso, irmã Lúcia. Era falso, irmã Lúcia. E agora? Né? Como é que fica essa situação? Se você olha imagens dela nos anos 50, que existe, imagens dela nos anos 60, você vai ver que é praticamente a mesma pessoa. E aí? O que aconteceu? Então, é uma tese que, se a pessoa para pensar assim, detidamente, eu remeto ao vídeo para não me alongar muito, se você vê as dificuldades, ela tem muito problema a ser resolvido antes de já se colocar como a solução. Então, se você lê o site Sister Lucy Truth, do Sr. Peter Hajnowski, você verá que ele já acusa. Acusamos, condenamos o Vaticano por fazer essa fraude, etc, etc, etc. Eu digo, calma, eu acho muito cedo. Eu digo, é uma hipótese. Você está formulando uma hipótese, você tem que provar muita coisa ainda, me parece, vencer muitas dificuldades, e aí você faz depois essa introdução, dizendo que, nós já concluímos isso. Mas concluir uma coisa antes de ter total certeza, eu jamais faria uma coisa dessa. Então, eu jamais vou conceder essa teoria da irmã Lúcia impostora antes que me dê mais evidência cabal. Entende? Até o momento, eu recebi o quê? Indícios. Indícios que têm suas dificuldades, como eu coloquei. Então, a partir do momento que me trouxerem evidência, certo? Então, aí nós concedemos, eu defendo essa tese da irmã Lúcia impostora. Por enquanto, não defendo, não vou, assim, colocar aí meu nome, sabe? Eu apareço em todos os vídeos lá. Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira, tudo assinado. Né? Eu estou falando, então, assim, eu não vou ali levar as pessoas a ter um entusiasmo por algo que depois eles podem pensar, nossa, eu fui enganado pelo Diogo. Né? Fui enganado, ele disse tal coisa, no fim se descobriu que era tudo mentira. Então, não, isso eu não vou fazer. E o que você, então, para entender, né, para o encerramento aqui, já estamos com quase uma hora e meia. Claro. Bom, duas questões. Uma questão, sim. então, para fechar aqui. Qual a sua expectativa, o que se espera do ato de amanhã, o desdobramento, assim... Interessante. Qual a sua expectativa do ato de amanhã, feito nas condições que está sendo feito e nas circunstâncias que nós estamos vivenciando em meio a esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, com desdobramentos ainda imprevisíveis, né? O risco até, dependendo desses desdobramentos, de vir uma conflagração em nível maior, que envolva outros países. Eu vi agora, inclusive hoje, uma informação que está se formando já uma força militar europeia, né? Quer dizer, a OTAN esteve na Europa, não li só a manchete, mas eu ainda vou procurar ler a notícia todo dia. Mas, em suma, diante de tudo isso, qual a sua expectativa, né, diante do que vai acontecer amanhã e o que você tem a dizer a nós, católicos, em relação
ao que vai acontecer amanhã? Então, eu vou olhar as coisas não de uma perspectiva política, que não é o meu campo principal de estudo, embora eu entenda que tu commences en mystique et finis en politique, tudo começa em mística, em religião, e termina, acaba, não tem jeito, na ação, na política. Eu entendo isso, mas o meu campo principal, e eu penso que é o fundamental hoje em dia, é a gente se fundamentar bem na religião, né? Porque a religião é o começo. Se eu tenho uma concepção verdadeira de Deus, do homem, do mundo, iluminada pela autoridade de Deus, né, e atestada pela autoridade de Deus, então eu estou com solidíssimas bases para ter um projeto político. Agora, se eu não sei realmente quem é Deus, quem é o homem, e eu tenho só opiniões de filósofos, então a gente vai ficar sempre discutindo e ninguém chega a um acordo de nada. Então, eu penso que a religião é muito importante. Então, olhando de uma perspectiva religiosa, tá, eu vejo o seguinte, essa oração, ela está sendo formulada na forma de oração dos fiéis, né, que você vê nessas paróquias, na forma de indireta, está sendo formulada na forma de um pacifismo que Pio XII chamaria de irenismo, você buscar a paz pela paz, não querer, então, lutas de religião, lutas por valores morais, coisas desse tipo, você está prescindindo disso, querendo somente a paz pela paz, isso não é correto. Então, ela não está realmente posta de uma maneira que agrade a Deus. Tá? Está posta de uma maneira que agrada os homens. Então, assim, isto me parece, como eu falei com toda franqueza ali no nosso canal Controvérsia Católica, isso me parece algo feito para agradar os homens, para os homens, e infelizmente os homens não podem nos salvar, os homens não têm poder para isso, nós dependemos em tudo de um só Senhor, Jesus Cristo. Ele é o soberano, ao qual todos os reis, todos os príncipes, todos os presidentes, todos os ministros, enfim, todas as pessoas que ocupam uma função pública e exercem autoridade dependem. Então, nós precisamos ligar a Cristo. Tá? Aqui eu já faço a emenda com a mensagem geral para todos os católicos. Então, precisamos buscar viver a mensagem de Fátima verdadeira. Fátima não deve ser instrumentalizada. Fátima deve ser a bússola, ou deve ser, então, o critério que nós devemos ter para viver bem como católicos, e de que maneira que nós executamos a mensagem de Fátima. Então, a partir da reparação. Reparação é o quê? Reparação é um modo de dizer, Deus é ofendido. O essencial da mensagem de Fátima é isso, Deus é ofendido pelos pecados do mundo, está muito ofendido pelos pecados dos homens, muito ofendido. Parem de ofender a Nosso Senhor. Parem de ofender a Nosso Senhor na família, parem de ofender a Nosso Senhor na escola, parem de ofender a Nosso Senhor na sociedade, parem de ofender Nosso Senhor na sua vida pública e privada. Pare. Então, pare. A mensagem de Fátima para nós católicos é essa. A partir do momento que houver um número suficiente, eu não digo um número quantitativo, não precisa ser 2 bilhões, não precisa ser 1 bilhão de católicos, não precisa ser nem, 1.000 católicos, não, mas um número suficiente de católicos engajados, assim como nós tivemos antigamente os 12 apóstolos, assim como nós tivemos antigamente os fundadores das ordens religiosas, assim como nós tivemos antigamente grandes leigos defensores da igreja, como São Luís de França, Garcia Moreno e tantos outros príncipes católicos. Então, a partir do momento que nós realmente abraçarmos essa missão de reparar, de restaurar as coisas em Cristo, e nós busquemos realmente esse caminho de restauração, aí vai acontecer aquilo que a mensagem de Fátima falou, aí nós podemos ser otimistas, nós estamos esperando castigos, mas por quê? Por que todos esses castigos à humanidade? Por causa da nossa preguiça, essa é a razão, por causa do nosso ócio, por causa da nossa passividade, nós esperamos a salvação de terceiros, mas opa, é aqui, ó, você está vendo as ruínas, essa cidade em ruínas? Você está vendo essa grande apostasia aí diante dos olhos? Então, deixe ser inundado por esse sangue dos mártires que o anjo está trazendo, o anjo de Fátima, está trazendo sobre você. Lembre do sacrifício dos católicos, mártires, confessores, procure viver a fé católica, e aí sim você vai viver a mensagem de Fátima, aí sim nós vamos ter a conversão da Rússia, aí todos os meios vão ser dispostos pela divina providência para facilitar as coisas, para a difusão do reino de Cristo sobre a terra. Isso vai acontecer. Entende? Agora, se não tiver a nossa participação, também a parte de Nossa Senhora, a Nossa Senhora quer triunfar sobre nós, mas se nós não deixarmos, isso não vai acontecer. Ela vai triunfar sobre o mundo, isso é certo, mas só quando os homens também decidirem, né? Nós aqui católicos, nós aceitarmos que triunfe sobre nós o Imaculado Coração de Maria. Então, eu penso que essa é a mensagem
sim, para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando. Bom, temos aqui muitos comentários aqui, e eu agradeço aqui a participação de todos, né? Sim. Mas um deles aqui, que eu me recordo agora, está dizendo assim, como é que poderia o Papa Pio XII fazer a consagração nas condições se já estava a igreja infiltrada por maçons e comunistas. Bom, imagina hoje, então. Imagina hoje, depois do Vaticano II, principalmente, como é que está a situação, o nível de extensão, né, de tantos danos que aí estão, e que por isso que o discernimento em meio a tudo que ocorre hoje é maior por conta disso, né? Por conta disso. Eu quero só lembrar que em 2017, por ocasião do centenário, eu fiz uma exposição a respeito de Fátima, né? Então, para concluir também, deixando aqui uma mensagem final, né? Eu destaquei 2 trechos aqui. Um deles tem a ver um pouco daquilo que a gente falou. Ele dizia o seguinte: a mentalidade modernista buscou isso mesmo, pulverizar o conceito de pecado. Mentalidade essa disseminada nas diversas formas de cultura, impregnou-se também nas várias correntes de pensamento relativista, nos estilhaços que aí estão do pós-moderno, que são estilhaços, né? Nessa cultura fraturada que nós estamos vivendo, que influíram gradativamente, profundamente, com o intuito de corroer e desfigurar a sã doutrina católica, a própria identidade católica da Igreja, ao ponto de hoje, quando falamos em catolicismo, muitos que se dizem católicos conhecem o que é realmente a fé católica. Esse foi um trecho aqui daquele posicionamento. E para encerrar, como eu disse, né, eu sou profundamente mariano e Nossa Senhora realmente nos inspira, né, e realmente em tudo, pelo seu exemplo, né, em tudo que fez. Aí eu escrevi aqui dizendo o seguinte: ela foi a primeira a interceder a Jesus, quer dizer, a pedir a Jesus, né, nas bodas de Caná, para ele realizar o seu primeiro milagre. Quer dizer, a primeira que solicitou, né, que intercedeu a Jesus, né? E também permaneceu junto com os apóstolos em Pentecostes. Então, essas 2 imagens eu acho assim muito expressivas, né? O primeiro milagre, né? E em Pentecostes lá estava junto com os apóstolos, quer dizer, sempre achei admirável aquele momento, né? Ela estava lá com eles, dando-lhes força e ânimo pelo seu excelso testemunho de fé. Com ela, os primeiros apóstolos puderam perceber que, se faz algum sentido pertencer à igreja, então faz sentido, porque nos dá a vida eterna. E assim, a vida verdadeira. Essa é a promessa da vida, da vida plena no céu, da vida em abundância, da vida plena no céu, que Nossa Senhora Auxiliadora conduz a todos os que a ela recorrem para o encontro pessoal com Cristo no paraíso. Seu testemunho de vida, narrado nos evangelhos de modo tão conciso, acho que fantástico, essa concisão, né? E tão edificante, nos indicam até hoje o caminho que cada um de nós é chamado a percorrer. Então, com essas palavras, então, eu deixo aqui esta mensagem de fé, né? Vamos rezar, é importante nos colocarmos em oração, né, para que a gente tenha a graça, né, dos dons do Espírito Santo, que é aqueles que eu mencionei logo no início: o dom do discernimento, dom do entendimento, dom, né, da ciência, né? São tantos dons, da sabedoria, que se faz necessário para que a gente tenha o fortalecimento da fé. Podemos encerrar, né? Eu, como sou devoto do Anjo da Guarda, fazer a oração aqui do Anjo da Guarda. Ó Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Amém.
Muito obrigado pela participação de todos, agradeço o Diogo Rafael Moreira pela sua disponibilidade, recomendo o seu canal. E tem vários comentários aqui, fez alguns críticos também, né? Falando de gente, na verdade, eu tenho trazido aqui pessoas para justamente ouvir, conversar, partilhar, tá? Para que tudo isso faça parte do discernimento, né? Lembrando sempre aquela máxima de São Paulo, né? Examinar tudo e retenham o que é bom. Então, isso é muito importante e pelas colocações, pelos seus vídeos, eu vejo que você tem preparo intelectual, que tem estudado e apresenta de modo didático também essas questões que são difíceis, né? Não é qualquer um que tem assim condição de abordar à luz da fé, né? À luz da fé, não apenas como um intelectual, mas assim como quem tem fé. Eu penso que isso é muito importante e vale a pena a gente então estar atento para que a gente possa, nesse processo, pela graça de Deus, ter o aprofundamento da fé, a alegria da fé, isso é muito importante. Então, muito obrigado, Diogo Rafael Moreira, pela sua presença aqui hoje. Agradeço a todos os demais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.